Boa noite, pessoal. Estamos aqui para mais uma aula. É um prazer sempre, uma alegria estar com vocês, mesmo à distância. Hoje nós iríamos estudar sobre a Segunda Guerra Mundial, mas somos orientados pelo nosso coordenador para a gente trabalhar com as turmas de EJA sobre as epidemias que aconteceram ao longo do tempo, né? Pelo menos as principais delas. Então, vamos lá? Aqui a gente tem uma linha do tempo, mostrando as grandes epidemias ao longo da história, que foram a peste negra, a cólera, a tuberculose, a varíola, a gripe espanhola, o tifo, a febre amarela, o sarampo, a malária e a AIDS. Doenças causadas por bactérias, vírus e outros micro-organismos, que já causaram estragos tão grandes à humanidade quanto as mais terríveis guerras, terremotos e erupções de vulcões. Nós temos a primeira delas, que é a peste negra, que aconteceu na Europa durante a Idade Média. Foi uma doença que causou milhões de mortos. E de 1333 a 1351 ela atingiu a Europa e a Ásia. E essa doença, inicialmente acreditava-se que ela era causada pela urina do rato, porque vivia-se naquele momento com vilarejos, com falta de saneamento básico, sem coleta de lixo, então ficava a sujeira, o lixo acumulado e isso causava uma proliferação de ratos. Então, durante algum tempo se acreditou que era as fezes ou a urina dos ratos que causava a doença. Hoje já se sabe que ela é transmitida para o homem pela pulga desses animais contaminados, certo? Então, à medida que foi combatido, à medida que melhorou a higiene, o saneamento das cidades e foi diminuindo os ratos, a doença ela foi diminuindo. Os sintomas da doença eram a inflamação dos glândulos linfáticos, tremedeiras, dores localizadas, apatia, vertigem e febre alta. O tratamento da peste negra, também chamada de peste bubônica, é a base de antibióticos e sem tratamento ela mata 60% das pessoas que são infectadas. Outra doença é a cólera, que há bem poucos anos aí a gente teve novamente uma epidemia de cólera, mas ela não é uma doença nova, pelo contrário, ela é uma doença conhecida desde a antiguidade. A primeira epidemia de cólera que se tem notícia de forma global foi em 1817, desde então o vibrião colérico sofreu diversas mutações, causando novos ciclos epidêmicos de tempos em tempos. A cólera matou centenas de milhares de pessoas entre 1817 e 1824. A contaminação se dá por meio de água ou alimentos contaminados. Os sintomas: a bactéria se multiplica no intestino e elimina a toxina que provoca diarreia intensa. Diz-se que a diarreia é uma diarreia que as fezes ficam como se fosse uma calda de arroz, esbranquiçada. O tratamento da cólera se dá à base de antibióticos e a vacina disponível é de baixa eficácia, só garante 50% de imunização. Tuberculose. A tuberculose já matou 1 bilhão de pessoas entre os anos de 1850 a 1950. Os sinais dessa doença, pessoal, foram encontrados em esqueletos de 7.000 anos atrás, então ela também é antiga. O combate foi acelerado em 1882, depois da identificação do bacilo de Koch, que é o causador da tuberculose. E essa doença, ela ressurgiu com força nos países pobres, incluindo o Brasil, e também como uma doença oportunista nos pacientes de AIDS. Porque a gente sabe que os pacientes de AIDS, eles ficam com a imunidade baixa e a tuberculose é uma das doenças que geralmente atinge as pessoas que têm AIDS. A contaminação, pessoal, ela se dá da transmissão de pessoa para pessoa através das vias respiratórias e ela é altamente contagiosa. Ela ataca principalmente os pulmões. E o tratamento é uma doença em que a pessoa escarra, tosse muito, aí depois passa a escarrar sangue, quando ela já está mais avançada.
O tratamento é feito à base de antibióticos e o paciente ele é curado até 6 meses. Só queria ressaltar, pessoal, que essa doença ela é uma doença principalmente do século XIX, e eu queria citar aqui alguns famosos que morreram, né, de tuberculose. Os escritores românticos, muitos deles, né, viveram nessa época, muitos deles morreram de tuberculose. Eu quero citar aqui alguns, como Castro Alves, né, o escritor que falava, que defendia os negros. Dom Pedro I, né, Noel Rosa, Simão Bolivar, George Orwell, certo? E essa doença, pessoal, ela foi inclusive escolhido um dia, né, para ser o Dia Internacional da Tuberculose, que é o 24 de março, certo? Uma curiosidade. A varíola é outra doença, né, transmitida por vírus, e ela já deixou um saldo de 300 milhões de mortos entre os anos de 1896 a 1980. Ela atormentou a humanidade por mais de 3.000 anos, né? Figuras importantes como do faraó Ramsés II no Egito, a rainha Maria II da Inglaterra, o rei Luís XV da França, né? Morreram por conta dessa doença. E a vacina só foi descoberta em 1796. A contaminação, pessoal, é a transmissão de pessoa para pessoa, geralmente por via das respiratórias. O vírus é o ortoporvírus. E os sintomas é a febre, seguida de erupções na garganta, na boca, no rosto. Posteriormente, pústulas que podiam deixar cicatrizes no corpo, ou sejam, feridas, né, com pus pelo corpo. A depender das pessoas, as pessoas com varíolas em determinados lugares, elas eram afastadas, elas eram isoladas, né, para evitar a contaminação. E o tratamento da varíola inicialmente foi com a vacina, mas hoje ela já foi erradicada, graças a Deus, né, do planeta desde os anos de 1980, após uma campanha da vacinação em massa. Ela assolou 1/3 da população mundial, pessoal, a varíola. A gripe espanhola. A gripe espanhola deixou um saldo de 20 milhões de mortos dos anos de 1918 a 1909. Lembrando que em 1918 a gente tinha início a Primeira Guerra Mundial. E o vírus é a influenza, que é um dos maiores carrascos da humanidade. Apesar dela ter sido batizada como gripe espanhola, ela fez vítimas no mundo todo. Aqui no Brasil, ela matou o presidente Rodrigues Alves, né? Que é o presidente da República, é o presidente civil. Que anterior a gente tinha 2 presidentes militares. A contaminação, ela se dá por meio de gotículas de saliva e espirros, né, que se propaga pelo ar. A gente lembra da Covid-19. Os sintomas são fortes dores de cabeça no corpo, calafrios e inchaço nos pulmões. O tratamento, por o vírus estar em permanente mutação, o homem nunca está totalmente imune. Então, existem as vacinas antigripais que previnem a contaminação com as formas já conhecidas do vírus. O tifo é uma doença causada por bactérias do gênero Rickettsia. Ela se prolifera especialmente em países do terceiro mundo, em campos de refugiados e campos de concentração ou guerras, onde se apresentam condições ideais para a proliferação. A contaminação aparece quando a pessoa coça a picada de uma pulga e mistura as fezes contaminadas do inseto com sua corrente sanguínea, que é transmitido pela pulga do rato. Os sintomas é dor de cabeça nas articulações, febre alta, delírios, erupções cutâneas e hemorrágica. Tratamento à base de antibióticos. A febre amarela, que já deixou 30 mil
mortos na Etiópia de 1960 a 1962. A contaminação, quer dizer, o flavivírus, ele tem uma versão urbana e outra silvestre, já causou grandes epidemias na África e nas Américas. A contaminação é quando a vítima é picada pelo mosquito transmissor que picou antes de uma pessoa infectada com o vírus. Nós temos aí os sintomas: febre alta, mal-estar, cansaço, calafrios, vômitos, náuseas, diarreia. 85% dos pacientes se recuperam em 3 ou 4 dias, pessoal. E os outros podem ter sintomas mais graves que, inclusive, podem levar à morte. Existe uma vacina, né? O tratamento é a base de vacina que pode ser aplicada a partir dos 12 meses de idade e renovada a cada 10 anos. O sarampo era uma das principais causas de mortalidade infantil até a descoberta da primeira vacina, em 1963. E com o passar dos anos, a vacina foi sendo aperfeiçoada e a doença ela foi erradicada. O sarampo é altamente contagioso, é propagado por meio de secreções da mucosa, como a saliva, né, de indivíduos doentes. Os sintomas são pequenas erupções avermelhadas na pele, febre alta, dor de cabeça, mal-estar, inflamação das vias respiratórias. E o tratamento é a vacina aplicada aos 9 meses de idade e reaplicada aos 15 meses. A malária já deixou um saldo de 3 milhões de mortes por ano, desde 1980. A história da malária se diz que em 1880 foi descoberto o protozoário Plasmodium, que causa doença. A OMS considera a malária a pior doença tropical e parasitária da atualidade. Vamos ver como é que ela fica depois da Covid-19. Até que ela perde em gravidade apenas para a AIDS. A contaminação é pelo sangue, quando a vítima é picada pelo mosquito Anopheles, contaminado com o protozoário da malária. Os sintomas: o protozoário destrói as células do fígado, os glóbulos vermelhos, em alguns casos as artérias que levam o sangue até o cérebro. Vocês já devem ter ouvido na televisão, pessoal, que já experimentaram, estava essa polêmica aí nos jornais, nos telejornais, de que alguns profissionais da saúde defendem o uso do medicamento para malária, para ser usado para a Covid-19, e outros profissionais discordam, e até que se encontre qual é o medicamento realmente indicado para a Covid. Então, alguns defendem a ideia de usar esse da malária. Quem é contra diz que é porque os efeitos colaterais não são muito fortes. O próprio ministro da Saúde, que saiu, ele defendia essa ideia. E o tratamento, não existe vacina eficiente, é apenas drogas para tratar e curar os sintomas. A AIDS, 22 milhões de mortes desde 1981. A doença foi identificada em 1981 nos Estados Unidos e desde então foi considerada uma epidemia pela Organização Mundial de Saúde. O vírus HIV ele é transmitido através do sangue, através do esperma, da secreção vaginal e do leite materno. Ou seja, diferente da Covid-19, a pessoa pode apertar a mão, pode dar um abraço, E a Covid já nos afasta ainda mais. Os sintomas. O vírus destrói o sistema imunológico, deixando o organismo mais frágil, A pessoa fica muito mais fragilizada, fica com a imunidade baixa, por isso tem mais facilidade de adquirir outras doenças, Geralmente as pessoas de AIDS não morrem de AIDS, morrem de doenças que são adquiridas porque estão com a imunidade baixa. Não existe cura para a AIDS. Os soropositivos são tratados com coquetéis de drogas que inibem a multiplicação do vírus, mas não o eliminam do organismo. Tá, pessoal? Então, é isso. Aqui nós temos as principais epidemias. Esperamos que muito em breve a gente possa estar estudando sobre a Covid-19, os nossos filhos estudando sobre a Covid, já dizendo qual foi a vacina encontrada, qual foi o medicamento encontrado. E a gente vê que essas epidemias, elas passaram ou elas foram controladas. Então, com fé em Deus e com muita certeza, a Covid-19 também, Deus há de permitir que os homens que estão buscando aí a todo vapor, que encontrem uma vacina ou que encontrem um medicamento, que encontrem uma forma de controlar essa doença.
certo? A gente sabe que uma vacina, para ficar pronta, ela leva em torno de 2 anos. Então, assim, esperamos que se encontre um medicamento que consiga, né, garantir que as pessoas resistam, sobrevivam, fiquem bem, tá? Então, vamos para o grupo agora, porque temos uma atividade. Um abraço a todos.